Graça e paz a todos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal do Pastor Davi Garcia Entre Amigos. Como a gente sempre pede, curta, comente, compartilhe e não deixe de se inscrever. As pessoas podem ser alcançadas através desses vídeos e dessas devocionais. Essa é a intenção, de muitas pessoas serem alcançadas. Então compartilhe com seus grupos de amigos, familiares e se inscrevam também. Esse devocional de hoje, ele será com o nosso amigo ministro Gerson, da igreja do Munhoz, MUP Munhoz, né? E que vocês possam ser abençoados através dessa ministração. Eu tenho certeza que Deus vai alcançar a tua vida, falar com você. Então, como sempre, curta, comente e compartilhe. Com vocês, a mensagem, a palavra abençoadíssima com o nosso amigo e ministro Gerson, da igreja do Munhoz, MUP Munhoz. Que Deus abençoe. Sejam abençoados e alcançados por essa palavra. A paz do Senhor a todos, bom dia. Gostaria de ministrar essa palavra aqui nessa manhã devocional, a convite do nosso pastor Davi. Desde já meu abraço, carinho muito grande por esse amigo. Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Gostaria de deixar uma palavra aqui bem rápida, mas da parte de Deus aos nossos corações, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 6, que fala da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí depois vocês leem na casa de vocês com calma todo o capítulo, tá? Essa passagem aí fala da multiplicação dos pães e dos peixes. Eu gostaria nessa manhã de estar ministrando uma palavra com o tema Jesus está te chamando para viver um grande milagre. É isso mesmo. Jesus está te chamando para viver um grande milagre. Muito forte. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração e tem ardido muito no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês, que seja essa palavra da parte de Deus, um divisor de águas na vida de vocês aí, da família de vocês, da igreja de vocês. É algo de Deus mesmo, do trono de Deus, com esse tema: Jesus está te chamando para viver um grande milagre. Olha que interessante, quando Jesus Cristo atravessa ali o mar, que ele chega do outro lado, uma grande multidão estava aguardando Jesus, como sempre acontecia por conta dos milagres que ele estava operando. E Jesus Cristo começa agora um diálogo com seus discípulos, e toda vez que Jesus Cristo está conversando com seus discípulos, eu tenho que Jesus Cristo está sempre visualizando a sua igreja. E Jesus começa ali a fazer um teste com seus discípulos, e ele fala para Felipe: Felipe, como que a gente vai fazer para alimentar essa multidão aí? E é interessante que Jesus Cristo apuxa o olhar de Felipe para olhar aquela multidão, né? Porque o sentido da visão e da audição são muito importantes para a nossa vida e para a nossa fé, para a nossa caminhada. E a intenção de Jesus é que Felipe olhe mesmo para aquela multidão. E Felipe enxerga ali, eram aproximadamente quase 5.000 pessoas, homens, sem contar as mulheres e os filhos. E quando Felipe enxerga aquela multidão, ele fala: Jesus, nem 200 denários de dinheiro seria suficiente para alimentar essa multidão. E aparece ali André e diz: tem um jovem ali que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que seria isso para tanta gente? Eu acho muito interessante esse diálogo que Jesus está fazendo com os discípulos e está provocando os discípulos. E os discípulos estão em todo tempo olhando aquela multidão, e em todo tempo eles estão vendo o que eles têm, qual é a condição humana deles, e eles chegam à conclusão diante do que eles estão vendo, que não tem possibilidade de que aquela multidão seja alimentada. É muito interessante essa passagem, porque é justamente esse ponto desse diálogo de Jesus com os discípulos, com André e com Felipe. Esse que é o ponto desse diálogo que eu acho muito interessante, que é o que Deus colocou no meu coração, que eu gostaria de compartilhar com vocês. É que em todo momento eles estão olhando para a multidão, e eles estão olhando para o que eles têm, para a condição que eles têm, a estrutura humana que eles têm. E quando isso acontece, ele chega à conclusão óbvia e lógica, que nós não temos condição, nós não temos pão suficiente, nós não temos dinheiro suficiente. Porque o olhar deles estavam direcionados àquela cesta com 5 pães e 2 peixes e o que eles tinham de dinheiro.
E é assim que tem acontecido muitas das vezes nas nossas vidas. É assim que tem acontecido muitas vezes com a igreja. Jesus nos coloca em condições e Jesus ele faz até esse teste com a gente. E aí, como é que vocês vão fazer para alimentar essa multidão? E agora, como que você vai fazer para resolver esse grande problema que está diante de você? E nós fazemos como Felipe e como André, nós olhamos para a multidão e olhamos para a nossa condição e para a nossa estrutura humana. E nós temos a seguinte resposta, na lógica do que nós estamos vendo humanamente falando, que é, não temos condição. O que é 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão com mais de 5.000 pessoas? E aqui, irmãos, está o ponto dessa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui está a revelação de Deus aos nossos corações. Deus, ele conta com você. Deus, ele conta comigo. Deus, ele conta com a igreja para alimentar uma grande multidão. Uma multidão de pessoas que estão necessitadas, que estão carentes, mas nós estamos na mesma situação que os discípulos, olhando apenas para a mesa. E na mesa a gente encontra 5 pães e 2 peixinhos apenas. Na mesa a gente encontra um número de dinheiro insignificante para comprar e alimentar tantas pessoas. Mas eu gostaria nessa manhã de compartilhar essa palavra de Deus ao seu coração. Que não é tempo de a igreja olhar para a mesa, olhar somente para a mesa onde está os 5 pães e 2 peixinhos. Jesus está nos chamando a olhar para Ele. A resposta para Felipe, a resposta para os discípulos estava diante dele. O próprio Jesus estava ali diante deles. E eles não conseguiam enxergar Jesus ali como que seria o grande milagre. Eles estavam enxergando apenas a multidão e os pães e o que eles tinham em mão. E não conseguiam enxergar Jesus. E isso trazia um colapso na fé deles. Isso trazia a razão humana apenas. Mas Jesus está chamando a igreja para olhar para Ele. E diante dessa circunstância que está sobre a sua vida, sobre essa casa, sobre a sua família, sobre a igreja, diante desse desafio que Deus tem nos colocado para que possamos ir para cima e viver o milagre, Deus não quer que a gente venha olhar para a nossa estrutura humana, para a mesa. É hora de a igreja tirar o olhar da mesa, da cesta, dos 5 pães. É tempo de a igreja olhar para Jesus Cristo. Jesus dizer, é eu que vou prover o milagre. Sou eu o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Sou eu o leão da tribo de Judá. Sou eu o rei dos reis, o senhor dos senhores. A igreja precisa fitar os olhos em Cristo. A igreja precisa fitar os olhos em Jesus. Porque é de Jesus que vai vir o milagre. E Jesus Cristo conta com a igreja para alimentar uma grande multidão de pessoas sedentas, de almas sedentas. E a igreja não pode olhar e achar que não tem condição, que a igreja está num momento que não tem condição, não tem estrutura para alimentar essa multidão, porque se a igreja continuar olhando para o que tem na mesa, cestas com pães e peixes, a igreja não vai conseguir. Mas é tempo de a igreja olhar para Jesus. Jesus está chamando a igreja para viver um grande milagre. Jesus está chamando a igreja também para, através do nome dele, provocar grandes milagres na vida das pessoas, famílias, jovens. O Brasil, essa sociedade precisa que a igreja realize os milagres através de Jesus Cristo. E Jesus está nos chamando para abrir os nossos olhos e contemplar Ele, o próprio Senhor, o Rei dos Reis, o dono da igreja. Chega de olharmos apenas para cestas, chega de olhar para a nossa condição humana. É tempo de a igreja olhar para Jesus, porque grandes coisas, grandes milagres Deus quer realizar, quer fazer nas nossas vidas, na vida das pessoas. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã. Que Deus abençoe a vida de vocês. Você que está assistindo esse vídeo na sua casa, está afastado, desviado ou não conhece Jesus, Jesus está te chamando para provocar o maior milagre na sua vida, salvar a sua vida, entrar na sua alma, transformar a sua vida e depois fazer de você também alguém que possa alimentar outras pessoas. Deus abençoe a sua vida, a sua família, um abraço, seja cheio do Espírito Santo. E é tempo de a igreja olhar para Jesus e viver os milagres. Nós podemos, Deus conta com a gente, Deus conta com a igreja no Brasil
para alimentar uma grande multidão de pessoas famintas. E não é tempo de a igreja olhar para a condição e a estrutura humana, é tempo de a igreja olhar para o autor e consumador da nossa história, é tempo de a igreja olhar para Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Deus vai levantar a igreja com um grande avivamento, o Espírito Santo vai nos levantar com um grande avivamento para alimentar, levar pães, levar comida, alimento espiritual para essas pessoas, para essa nação, para o mundo. Em nome de Jesus Cristo, um abraço, fica com Deus, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia!